Este é o canal Disco Livre Fé, é um prazer tê-lo aqui. E no lado B de hoje estarei dando continuidade ao tema Pecado, Culpa e Condenação, mas Redenção. Hoje encerrando com um título diferente e especial. Então, se você não assistiu aos 3 vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Lembrando que tudo que eu disser você deve examinar. Aproveito para pedir que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Nos vídeos anteriores, falei o que é pecado e o porquê do homem ser pecador e culpado, merecedor da condenação. Falei do porquê dos sacrifícios e, acima de tudo, da necessidade do homem de se arrepender de seus pecados e se converter de seus maus caminhos, voltando-se para Deus, amando-o e o obedecendo. E por fim, disse que existe pelo menos 4 formas erradas e uma forma certa de lidarmos com a culpa do nosso pecado. Já explanei 3 formas erradas de lidar com a culpa. Agora estarei dando continuidade. A mensagem concernente a este tema se encerra hoje e de forma muito apropriada, já que exatamente hoje, dia 22 de março, estamos entrando no período de Páscoa. A 4ª e última maneira errada de lidar com a culpa que quero expor é reconhecer o pecado e assumir a culpa, sentir profundo remorso pelo que fez e carregar este sentimento de culpa pelo resto da vida. A pessoa assume a culpa de seus pecados, reconhece que merece ser condenada por Deus e, por causa disso, vive a vida se autodestruindo como forma de punição. Vive-se remoendo a culpa dentro de si, vive-se deprimido e angustiado pelas coisas erradas que fez no passado. Aqui temos mais um problema psicológico. E as pessoas fazem isso consciente ou inconscientemente. Começam a fazer coisas que prejudicam sua própria saúde como uma autopunição, como uma forma de pagar pelos pecados que ela reconhece que cometeu. As reações ou punições são variadas. Muitos se distanciam das pessoas e se isolam. E até são propositadamente grosseiras com os outros para mantê-las distante, porque pensam, é melhor eu deixar bem claro para essa pessoa ficar longe de mim, porque eu já magoei muita gente e não quero magoar mais ninguém. Eu mereço viver sozinho, sem amigos, porque sou uma má pessoa. Não há perdão para mim pelas coisas que fiz. Outros prejudicam sua imagem, esteticamente mesmo, seja comendo demais ou deixando de comer, seja realizando inúmeras tatuagens sem sentido ou se perfurando com piercings ou algum outro adereço em locais nada atraentes ou recomendáveis. Claro que nem sempre essas coisas são sinal disso, obviamente, mas não deixam de ser em alguns casos. Outros prejudicam sua saúde, se afundando na bebida, no cigarro ou nas drogas ilícitas, destruindo suas vidas aos poucos. E claro, tem aqueles que tiram a sua própria vida por acharem indignos de viver. Carregam uma culpa tão dolorosa que entendem merecer a morte. Pensam que não têm o direito de serem felizes nem perdoadas. Acham até uma injustiça serem felizes por causa do que fizeram no passado. Existe até mesmo aqueles que, por carregarem uma culpa tão profunda, entregam-se completamente ao mal. É como se pensassem, o que fiz prova que sou uma pessoa má, e se sou mau, é assim que devo ser. A pessoa perde a esperança de que ela pode ser diferente,
aceita e abraça sua condição de pecador e vive de acordo com isso, passando a infligir sofrimentos nos outros, com o errôneo entendimento de que esta é a missão dela neste mundo. Estou apenas agindo conforme minha natureza em mais alto grau. E assim, vivem cometendo vários crimes. Pois bem, e qual a forma certa de lidar com a culpa? Começarei a responder com o Salmo 51. Veja o que o salmista diz dos versos 1 a 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Veja que neste trecho o salmista confessa o pecado, assume a culpa, declara ser merecedor da condenação e se demonstra triste, abatido. Tudo isso é uma parte da maneira certa de lidar com a culpa. Mas a errada maneira que mencionei pouco antes também possui isso. Também possui essas características, essas reações. E o que então diferencia essas duas formas apresentadas? Uma das diferenças é que, na forma correta, como percebemos no trecho do Salmo, há pedido de perdão a Deus. Há um clamor por sua misericórdia, que indica esperança de ser perdoado. Na forma errada, a pessoa simplesmente aceita e se conforma com o próprio mal. Não há esperança. Lerei mais um pouco do Salmo 51 para destacar mais algumas diferenças. Agora vamos dos versos 4 a 8. Veja o que o salmista continua a dizer. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito reto. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Ao reconhecermos o pecado e a culpa, entristecemo-nos profundamente. E ao ler este outro trecho do Salmo 51, nota-se mais uma diferença que é a seguinte: diferente da forma errada, não precisamos viver o resto de nossas vidas carregando este peso da culpa. Não precisamos viver até o último de nossos dias tristes, deprimidos, amargurados, angustiados, desesperançados, rancorosos e nos punindo, pois o Senhor nos concedeu o perdão. Ele pagou pelos nossos pecados. Ouça bem o que diz: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Apaga as minhas iniquidades, devolve-me a alegria da tua salvação. Na messiânica passagem de Isaías, capítulo 53, versículo 5, fala que Jesus, o servo sofredor, foi ferido por causa dos nossos pecados, e o castigo que ele recebeu em nosso lugar nos trouxe paz, não peso de consciência, não inquietação no espírito, mas paz. Paz com Deus. Não há necessidade de autopunição,
porque Cristo já recebeu a punição em nosso lugar. Podemos voltar a nos alegrar, pois o Senhor nos perdoou e nos providenciou salvação. Ao nos perdoar, Ele nos livrou de sua ira. Alegremo-nos. Outra diferença que se nota com base neste outro trecho do Salmo 51 é que, ao confessar a culpa, nossa tristeza não deve ser, como na forma errada, um mero remorso, por mais sincero e profundo que seja, mas uma tristeza fruto de arrependimento genuíno. Não pode ser apenas um peso na consciência, mas uma mudança de consciência. Ouça mais uma vez o que ele diz: sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. O arrependimento nos faz mudar de consciência, faz-nos mudar de mente e não mais vivermos recalcitrantes quanto a Deus. E isso só é possível quando nos voltamos para Ele e clamamos por Sua presença em nós. Somente conseguimos viver em obediência pela força de Seu Espírito Santo em nós. Ouça novamente como o salmista clama: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Fazendo assim, o Senhor nos perdoa e elimina a nossa culpa. Não estamos mais condenados, mas salvos. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E em 1 de João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Existe pelo menos mais um salmo que demonstra esta maneira correta de se lidar com a culpa. Veja o Salmo 32, do verso 1 a 5. Diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Veja que igualmente aqui temos o reconhecimento do pecado e da culpa e a tristeza dilacerante na alma. Todavia, vemos a busca pelo perdão de Deus, a convicção de ter sido perdoado por Deus e a alegria restaurada. Irei repetir: como é feliz, veja, não triste, mas feliz. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Na conhecida passagem de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Essa é a forma certa de lidarmos com a culpa. Recapitulando: reconhecer e confessar o pecado e a culpa. Reconhecer que se é merecedor da condenação. Entristecer-se intensamente por isso. Não obstante, arrepender-se,
buscar o perdão de Deus, assim como sua presença, para que então possa viver para Ele, amando-o e o obedecendo, e se alegrando por ter sido perdoado, restaurado e salvo, livre da condenação, reconciliado com Deus por meio do sacrifício de Cristo. Assim lidamos com a culpa dos pecados que cometemos. Porém, precisamos falar um pouco mais sobre a culpa universal que carregamos de Adão. Aquela pela qual, às vezes, não nos entristecemos muito, e menos ainda, culpamo-nos por ela. Como disse mais ou menos no vídeo anterior, alguém pode dizer: não ficarei a me culpar pelo pecado dito original. Não fui eu quem comeu do fruto. Não tenho parte nenhuma no que Adão fez. Já disse em partes anteriores desse tema que os sacrifícios eram realizados para demonstrar que o pecado trazia morte, como Deus havia dito a Adão e Eva. Demonstrava que não se podia relacionar ou estar em paz com Deus sem lidar com o problema do pecado, sem eliminar o pecado de seu meio, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem, como dizem Isaías. Por isso, os sacrifícios. O animal inocente devia morrer no lugar do pecador. Entretanto, o sangue de animais não tirava os pecados, como dizem Hebreus capítulo 10. Os sacrifícios serviam para purificar o povo apenas externa, carnal, ritualística e cerimonialmente. Um detalhe interessante quanto aos sacrifícios é que em Levítico capítulo 4, do versículo 1 a 3, diz o seguinte: O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Perceba que o pecado do sumo sacerdote, por mais que não fosse intencional, trazia culpa sobre todo o povo. O sacerdote ungido tinha o papel de mediador. Era ele que fazia a mediação entre Deus e o povo. O sacerdote representava o povo perante Deus. Adão é conhecido na teologia como o primeiro sacerdote ou proto-sacerdote. Adão exercia o papel de mediador entre Deus e a criação. Por conseguinte, quando Adão pecou, trouxe culpa sobre toda a humanidade. Contudo, por meio do segundo Adão, Cristo, o grande sumo sacerdote, todos nós somos redimidos. Em Romanos capítulo 5, do versículo 12 a 14, diz assim: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, isto é, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Isto é, Adão era um tipo de sacerdote, mediador entre Deus e humanidade. Ele era um tipo, um modelo daquele que haveria de vir, Jesus Cristo. E veja o que diz em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 5 a 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos.
Adão, assim como demais sacerdotes que exerceram este papel de mediador de forma provisória, pecaram, até que viesse aquele que é perfeito, o grande sumo sacerdote de uma nova aliança. Em Hebreus capítulo 2, versículo 17, diz que era necessário que ele, Cristo, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 diz que, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Antes de Jesus se tornar sumo sacerdote, ele deveria se tornar o próprio sacrifício. Jesus é tanto o sacrifício puro e inocente, quanto o sacerdote santo, misericordioso e fiel. Aleluia! Novamente, talvez você ache injusto ser culpado pelo pecado de Adão, que nos representava como um tipo de sacerdote. Ok, mas quero perguntar, você acha justo um inocente morrer por um pecador? Você acha justo alguém pagar por seus pecados e morrer em seu lugar? Se você não quer tomar parte na culpa em Adão, também não tomará parte na redenção em Cristo. Se não quer receber os prejuízos oriundos da falha da mediação de Adão, também não deve aceitar os benefícios provenientes dos méritos da mediação misericordiosa e fiel de Cristo. Se não aceitar o fato de ser pecador, por que haveria de receber a remissão dos seus pecados em Cristo? O que quero demonstrar com tudo isso é que não há ninguém que não seja pecador, senão Jesus Cristo. E se somos pecadores, a culpa está sobre nós. E se somos culpados, somos merecedores da condenação. No entanto, louvado seja Deus que, por sua graça e misericórdia, decidiu providenciar o meio para que pudéssemos ser reconciliados com Ele. Chegou o momento na história onde o próprio Filho de Deus, justo e santo, morreu no lugar de toda a humanidade de uma vez por todas. O sacrifício perfeito, o Cordeiro que, esse sim, tira o pecado do mundo. A dívida que a humanidade tinha para com Deus foi paga. Não há mais necessidade de sacrifícios de qualquer tipo. Quem crê em Cristo tem seus pecados apagados por meio do sacrifício dele, do sangue de Cristo derramado. E para estes que se arrependem dos pecados e creem nele, não há mais condenação. Como disse na abertura, não poderia haver um dia mais propício para encerrar esta mensagem do que hoje. Já que entramos no período de Páscoa, quero dizer que existe um hino, um poema, que surgiu possivelmente no século IV, chamado Proclamação Pascual. Desse hino provém a expressão teológica conhecida em latim como Felix culpa, traduzindo feliz culpa. Isso é um oxímoro, ou seja, é uma expressão composta por duas palavras contraditórias. Como pode uma culpa ser motivo de felicidade? Recitarei apenas o verso do poema em que esta expressão aparece. Numa tradução livre, diz assim: Ó necessário pecado de Adão, que foi destruído pela morte de Cristo. Ó feliz culpa, que nos valeu tão grande Redentor. Esta expressão, ou melhor, estes versos, nos ensinam poética e complexamente que há uma ligação entre a queda do homem e, consequentemente, o sofrimento no mundo e a encarnação,
Deus se fazendo homem na pessoa de Jesus, pelo qual tornou possível a nossa redenção. Daí surgem discussões mais profundas sobre se Deus decidiu encarnar depois da queda ou se Deus já havia decidido se encarnar antes mesmo de ter permitido que a morte entrasse no mundo por causa da queda. O que dá origem a conceitos como supralapsarianismo e infralapsarianismo. Mas acho essa discussão de pouca importância aqui. Fato é que o conceito felix culpa ou feliz culpa faz com que a nossa visão e compreensão do amor e da graça de Deus se tornem maiores e mais maravilhosas e constrangedoras a nós, tendo em vista a nossa queda. Duas passagens bíblicas que ilustram melhor, em minha opinião, esse conceito teológico da feliz culpa são Romanos capítulo 5, versículo 20, que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E também Lucas capítulo 7, onde narra o caso da mulher que lavou os pés de Jesus com as lágrimas e os secou com os cabelos. Daí no versículo 47, Jesus diz que os muitos pecados dela foram perdoados, por isso ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Parafraseando, quem muito foi perdoado, muito ama. Ah, e como nós pecamos, mas sobremaneira fomos perdoados. Por mais que sejamos culpados, podemos nos alegrar em Cristo. Por isso, a culpa que recebemos da queda foi uma feliz culpa, pois, apesar dos pesares, Deus se encarnou e, como diz em Romanos capítulo 5, do versículo 8 a 11, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Por aqui encerro definitivamente o tema pecado, culpa e condenação, mas redenção. Deixarei na descrição o link da letra completa do hino Proclamação Pascual, em português, caso queira ler depois. Fico por aqui, que a paz seja com você e até o próximo Lado B.